Ele está de volta ao Cafezinho A2. Senhoras e senhores, hoje o meu convidado é um cara de altíssima categoria, altíssimo nível. Ele faz parte do quadro internacional da FIFA. Ele já esteve aqui no programa, você conhece ele muito bem. Hoje eu vou conversar com o árbitro Heber Roberto Lopes. Está começando o programa agora. É isso aí, vamos agradecer ao nosso convidado que trouxe muita credibilidade a este humilde programa. E sou muito agradecido a você, Heber, muito obrigado por estar aqui e por estar aqui em 2014 na nossa primeira conversa. Aquela conversa que a gente falou da Copa do Mundo, né? Que foi antes da Copa do Mundo, que daí foi um desastre, né? Primeiro, como é que você está? Bom, eu de antemão gostaria de agradecer o convite. Lucas, muito obrigado. Eu fiquei até assustado você falar que já fazem quase 2 anos que a gente fez a outra entrevista, como o tempo passa, né? Mas o mais importante é que a gente está com saúde, estamos tocando a vida e estou muito bem, graças a Deus, num momento muito bom na carreira, aproveitando as oportunidades, não só aqui em Santa Catarina, como as escalas nacionais, internacionais, e viajando bastante, buscando aí terminar minha carreira, faltando 1 ano e meio para finalizar, né? Chegar ao ápice em relação à minha idade, 45 anos, então falta 1 ano e meio e eu pretendo finalizar por cima, com muita dedicação, um pouco de dificuldade na parte física, que é uma coisa normal, o futebol hoje está muito veloz, então a parte física tem que ter um cuidado muito especial. Então acredito que um momento muito bom e muita tranquilidade para arbitrar os jogos, né, pelo fato de a gente já estar com uma boa experiência dentro do futebol. Então acredito que um momento muito bom e caminhando para o término da carreira. Você deu uma emagrecida, né, Heber? A última vez eu peguei o nosso primeiro cafezinho e agora você deu uma enxutada. Eu venho numa sequência muito boa de jogos, né? Eu estou praticamente quarta domingo, e nós temos agora uma bateria de avaliações físicas, então eu estou controlando mais a alimentação e você sabe, uma coisa é você fazer um teste com 20, 25 anos, outra coisa é fazer um teste com 40, 43. Então, requer um pouco mais de cuidado, não só na parte da alimentação, na parte de prevenção de lesões, enfim, vários fatores que fazem com que você tenha um pouco de cuidado a mais com a parte peso, alimentação, enfim, a parte estrutural que requer a arbitragem. A arbitragem, no caso, você falou em teste, né? Sim. Você está ali competindo com outros árbitros para apitar um jogo, é isso? Como é que funciona isso? Não, o teste primeiro para credenciar a atuar nas competições, né? Então a parte física requer um teste ao qual você faz 20 tiros de 150 metros, mais 6 tiros de 40 metros e juntamente com o teste físico você tem a parte teórica, testes em relação a regras, regulamentos, enfim, toda essa avaliação, isso para você ficar apto. E durante a competição você também tem que manter o mesmo nível, né? Até porque, como eu frisei aqui, o futebol hoje está muito dinâmico, muita velocidade, a qualidade caiu um pouquinho e a parte física ela supera. Então, os árbitros também precisam estarem tranquilamente aptos para poderem atuar nas competições. Você sabe, como eu disse na primeira entrevista nossa, que eu não entendo bulhufas de futebol, então... Mas já está melhorando, está melhorando. Eu vou fazer muita pergunta idiota nesse programa. Não tem problema, corre esse risco, corre esse risco. Fica à vontade. Mas uma pergunta que eu não acho que não é idiota e que precisa ser feita é que na nossa primeira entrevista, como eu já tinha dito anteriormente, a gente falou sobre a Copa do Mundo, não tinha acontecido a Copa do Mundo ainda. E eu perguntei para ti, eu lembro muito bem isso, o que você esperava da Copa do Mundo no Brasil. E lembro que você falou para mim que você desejava bem, obviamente, porque haviam sido gastos muitos milhões. Eu lembro que você falou com essas palavras e para ti como é que foi? A gente sabe o resultado que deu, todo mundo sabe. Mas assim, num panorama geral, assim, você é um cara que está envolvido no meio, você é um cara que conhece. Certo. Naquele dia eu lembro que eu falei que 98% da população brasileira aprovava a lista. Se você for buscar a lista dos convocados, nós vamos ter aí 3 nomes que divergiam, um zagueiro, um meio-campo e talvez um atacante. Mas o time titular era aquilo que o treinador tinha em mãos. Então, vamos começar por aí. A aprovação nacional era quase 95%, então nós não tínhamos outras opções. Agora, eu posso falar agora pós-Copa, a nossa preparação.
Se você pegar a Alemanha foi para a Bahia, fez um estudo da temperatura que eles iam encontrar durante a Copa do Mundo e treinaram no lugar acima da média da temperatura onde eles iam enfrentar durante a Copa do Mundo. Ou seja, tudo isso requer uma preparação. Então, a logística que a seleção alemã fez foi uma coisa assim de cinema. Construíram um centro de treinamento em questão de meses. E ali ficaram, ali treinaram. Então, quando eles iam jogar em estádios, principalmente da região norte e nordeste, eles não se assustaram com a temperatura, estavam preparados. O jogo com o Brasil também foi em Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que naquele momento estava com a temperatura alta. Então, são pequenos detalhes que às vezes a gente fica, mais o jogador, mais o treinador, mais não sei o quê. Não, são um conjunto de fatores que você tem que se preparar para chegar ao título de um campeonato mundial, onde as maiores forças estão ali disputando. Então, eu acredito que a preparação da seleção brasileira é relacionada a essa logística, a técnica, e aí podemos entrar um pouquinho também na parte de esquema de jogo, né? O treinador perdeu sua estrela, vamos dizer assim, né? O principal jogador, Neymar. Num lance de pura coincidência, foi um fato fortuito, então eu acredito que todos esses fatores pesaram. Agora, em relação ao jogo, aí faltou um pouquinho de camisa. Eu acho que, independente da Alemanha ter um plantel maravilhoso, mas eu acredito que faltou um pouquinho de... eu queria usar uma palavra forte, mas não vou usar para não polemizar, mas faltou um pouquinho de garra. Eu acho que os jogadores ali, sem citar nome, poderia ter dado um pouquinho a mais. 7 é muito. Dentro do futebol, 7 é um número... Você acha que foi um episódio traumático para o futebol brasileiro? Vai ser uma ferida que vai ser difícil de curar? Traumático e pior ainda, isso aí nunca mais a gente vai apagar. Nunca mais. Nós tivemos atuações abaixo da média, podemos citar a Itália em 90, foi uma seleção... Mas não tomamos 7. Eu acho que 7 é um número muito alto. Você lembra onde é que você estava no dia fatídico? Estava em Londrina, estava na casa dos meus familiares. Estava assistindo o jogo com a família? Pô, nós estávamos fazendo um churrasco, tomando... Era um dia feliz. Pô, era um dia ótimo. Eu me lembro que eu levantei, aí começou o jogo, eu levantei, aí fui pegar uma bebida e tal, voltei 2-0. Putz. Falei, não é possível. Não, 2 gols. Aí você vai analisar os gols parecidos, jogadas de infiltração, tal, corta pra cá, gol. Falei, gente, mas não é possível. Aí eu já pensei, falei, poxa, mas será que um jogador vai fazer a diferença? No caso do Neymar, será que os jogadores... Outra coisa, se você pegar ali do goleiro ao último jogador lá, o ponta, você vê são jogadores, todos eles da Europa, todos jogadores rodados, todos jogadores experientes. Aí faltou o líder, faltou aquele cara para falar assim, olha, vamos pegar a bola, vamos começar aqui atrás, vamos sair tocando, vamos ajeitar, dar arrumada na casa, tal. E não foi nada disso. A hora que a gente acordou já estava 7. E, aliás, 7 mais 3, né? Que depois nós tomamos mais 3 da Holanda na decisão de 3º e 4º lugar. Então o Brasil assustou, não esperava no início do jogo tomar esses gols e a coisa desandou e faltou o líder dentro do campo. E é difícil, o futebol, ele prega algumas coisas, mas se nós formos analisar, como você bem disse aqui, antes da Copa do Mundo, todo o histórico de preparação, podemos apontar várias falhas de logística, enfim, fora do futebol que... depois, traduzido, influenciou totalmente dentro do campo de jogo. Mas 7 é... Demais. Não, 7... 7 nem... Até hoje eu fico assim, eu lembro, todo mundo lembra o dia que assistiu esse jogo e todo mundo ficou de boca aberta. Em questão de Filipão. Felipão era o nome no momento, o Felipão é uma pessoa experiente, uma pessoa vivida dentro do futebol, não só aqui no Brasil, mas ele teve... passagens com destaque na Europa, levando Portugal à semifinal, enfim, de torneios importantes. E no momento era um nome também com muita aprovação. Né? Se você pegar todos os jornais, enfim, todas as reportagens apontam que Felipão era um nome tranquilo. E juntamente com o Parreira, poxa, duas sumidades dentro do conceito dos treinadores. Mas eu acredito que naquele jogo, eu que conheço o Felipão, tive o prazer de apitar vários jogos dele, sempre na beira do campo, um treinador elétrico, um treinador vibrante,
E naquele jogo com a Alemanha, pode buscar as imagens, você vê um treinador, ele sentiu o golpe, como no boxe, né? O golpe foi dado e ele sentiu e aí não teve força de reação. Eu acho que nos minutos iniciais ali ele já viu que a coisa não daria certo. E se você perguntar o motivo, eu acredito que, o Felipão falou pouco sobre isso na imprensa, mas eu acredito que ele não esperava, ele achou que a coisa seria fácil e não foi fácil. Você deve escutar muito que, sei lá, compraram aquele jogo, essas coisas sempre, esses boatos sempre surgem, principalmente nesses jogos grandes e nessas derrotas, né, dolorosas. A Alemanha comprou, a Dilma vendeu a Copa, não sei o quê. Isso é mito? Ou existe algum fundamento para isso? Bom, de repente eu falo aqui alguma coisa e daqui anos... Denúncia. Não, denúncia não. Eu comento alguma coisa e daqui a pouco estoura alguma novidade aí no cenário futebolístico. Mas eu vou voltar um pouquinho, não vou falar da Copa agora, que nós tomamos 7, falar da Copa de 98. Aí muito se falou, poxa, Brasil e França, tomamos gols de escanteio, jogadas primárias dentro do futebol, o Brasil vendeu, o Brasil aquilo. Aí eu pergunto, você vai pegar o elenco da seleção brasileira, com Ronaldo naquela época, Roberto Carlos, jogadores milionários, jogadores já realizados dentro do futebol. Como é que você vai chegar para um jogador desse e fazer uma proposta indecente em relação a isso? Eu acredito que isso não ocorreu, não ocorre, porque o jogador que chega na seleção brasileira, financeiramente ele já está realizado. E se ele conquistar o título mundial, com certeza abrirão mais portas dentro do mercado. Então eu acredito que isso não ocorre. É claro que o torcedor brasileiro, da forma que foi, aí voltando para 2014, tomar 7, poxa, a seleção brasileira não toma 7 de ninguém no mundo. Pode jogar com a equipe, vamos supor, convocar jogadores somente aqui do Brasil. Até acho que o momento seria para isso. Convocar jogadores aqui no Brasil, nós temos grandes jogadores aqui no país, independente de ser só dos jogadores aqui do Brasil, qualquer seleção do mundo não toma 7. Não toma 7. Não precisa ser um treinador ali na beira do campo, com renome, basta você armar o time certinho, o Brasil não toma 7 de ninguém no mundo. Infelizmente, tomou na Copa do Mundo. É que como foi uma situação muito extrema, as pessoas inventam teorias da conspiração de montes, né? Buscando argumentações para justificar o fracasso. E não foi. Acredito que isso não ocorreu, não ocorre. Infelizmente, no nosso país, né? Até em outros segmentos, a gente vê que a coisa não está muito bem. Cada dia que você abre o jornal, você vê uma matéria de forma negativa, né? Em todos os aspectos. E a política não é diferente. Não é o tema do nosso programa, mas infelizmente no Brasil nós temos essa cultura, então coloca-se em xeque todas as outras segmentos. Não é o tema do nosso programa, mas eu ainda quero te perguntar sobre isso. Por que não? Por que não? Aliás, o cara não sabe falar só sobre futebol, não é verdade? Hoje eu estou recebendo aqui o Weber Roberto Lopes, ele faz parte do quadro internacional da FIFA, ele é árbitro, está trazendo muito prestígio a esse humilde programa. Muito obrigado, Weber. Daqui a pouco a gente volta com mais papo, você não sai daí, que esse é o Cafezinho 2. De volta com o Cafezinho 2 e hoje eu estou conversando com o Weber Roberto Lopes. Ele faz parte do quadro internacional da FIFA, ele é árbitro, já esteve aqui no Cafezinho 2, você conhece ele muito bem. Weber, a gente passou um bloco inteiro falando do desastre que foi a Copa do Mundo no Brasil. Qual que é a tua expectativa, não sei se dá para falar ainda, ter uma noção básica do que vai ser a próxima Copa do Mundo e como é que vai sair o Brasil, né? A gente vai conseguir recuperar um pouco da nossa moral que estava lá embaixo ou não? Bom, eu vou com mais cuidado agora, porque a última previsão eu fui muito... Você foi otimista até. Demais, e agora a nossa referência são as eliminatórias, né? E o Brasil, se as eliminatórias terminassem hoje, o Brasil estaria fora da Copa do Mundo, pela primeira vez. Então, é um sinal de alerta, né? Sabemos da dificuldade, as eliminatórias, tem alguns países que nós temos dificuldade em jogar, um crescimento daquelas seleções que antes do jogo você falava assim, nossa, os 3 pontos já estão garantidos, tipo Venezuela, Equador, Bolívia. Então hoje esses países aprenderam a jogar eliminatória, estão vendendo mais caro os seus jogos em relação à dificuldade. Você pega a Bolívia, jogar em La Paz com altitude é muito difícil. Então o Brasil precisa tomar cuidado e terminar as eliminatórias de uma forma um pouco mais assim,
dedicar um pouquinho mais. Nós estamos vendo que a seleção está com muita dificuldade nas eliminatórias e hoje estaria fora da Copa do Mundo. Então eu vejo um pouco de dificuldade e não vejo assim muita mudança no comando. O Felipão foi substituído pelo Dunga e o Dunga tem um processo similar ao do Felipão, tipo, vamos jogar um pouquinho mais recuado, um pouquinho mais de marcação, e eu acho que o Brasil tem muitas peças importantes hoje no cenário, tanto aqui no Brasil como fora, para mudar um pouquinho a imagem da seleção brasileira. Vejo com um pouco assim de receio a seleção brasileira neste momento. Mas às vezes eu acho melhor. Não sei, já falei que eu não sou nenhum grande entendedor. Mas você tem sua opinião, pô. Eu sou torcedor, pô. Claro, eu acho que é melhor a gente sair e não ficar aí nas eliminatórias do que ir pra lá e fazer fiasco. Não. Na história nós nunca ficamos fora de uma Copa, eu acho que seria muito negativo, mais do que o 7-1. Eu acredito que hoje o Brasil ficar fora de uma Copa do Mundo seria pior do que o 7-1. Eu acho que se somar o 7-1 com uma eliminação, aí nós paramos, vamos dedicar outra coisa, vamos fechar a entidade e deu. Porque o Brasil, com todos os jogadores que nós temos, com toda a qualidade, jogadores espalhados para o mundo afora. Você pegar as finais aí da Champions League, todo clube tem um brasileiro e um brasileiro de destaque. Então, poxa, por que não joga na seleção? Por que quando coloca a camisa amarela, e deveria ser o contrário, né? Se você pegar, eu acredito que a última seleção assim que identificou bem, a seleção de 70, obviamente, que naquela época não tinha tanto dinheiro no futebol, e depois a seleção de 82. Você vê uma seleção que perdeu para a Itália, né, uma semifinal de Copa, e todo mundo fala da seleção de 82. Porque os jogadores perderam porque se estivesse jogando até hoje estaria 1.999. Foi um gol de diferença, foi 3-2. Então a seleção de 82 ficou identificada pela garra, pela disposição. Perdeu porque faz parte do esporte. Esporte você tem 3 resultados, vitória, empate ou derrota. Mas aquela seleção, você vê, perdeu uma semifinal e todo mundo fala, pô, que time maravilhoso a seleção de 82. Depois desse período aí entrou a parte financeira no futebol, hoje são tratados como astro, um cantor famoso de rock. Então o jogador hoje de futebol é tratado dessa maneira. Talvez a identificação com a camisa da seleção brasileira hoje está um pouquinho mais abaixo. Eu acho que isso está faltando na seleção. Mas, Weber, como você falou que tem muito dinheiro envolvido no futebol, você acredita que essa indústria, porque é uma grande indústria, Sim. muito maior do que era antigamente, com certeza, deu uma descaracterizada no negócio ou não? Hoje o jogador, antigamente ele queria chegar à seleção brasileira para buscar um mercado diferente do que é o nosso aqui no Brasil, buscar a sua independência financeira e tal. Hoje é o contrário, ele sai daqui jovem, com apenas... Tem jogadores que saiu do Brasil com 13, 14 anos. O Messi saiu da Argentina com 10 anos, 11 anos e foi direto para a Europa. Então, hoje o dinheiro, infelizmente, ele traz uma independência financeira para o jogador, mas ele também apaga um pouco a identificação, né? Aquele jogador que dá um carrinho, que briga. Hoje você vê o jogador, pô, todo mundo desce do ônibus com aquele negócio na orelha, vai dar uma entrevista, tem que falar com o assessor, dificuldade para chegar. Poxa, eu acho que o jogador ele tem que ser um pouco mais humano, trazer para ele aquela identificação com a seleção. Os caras estão celebridade, né? Demais. Celebridade. Demais. Então, não que o jogador não possa ter um assessor de imprensa, até estou indo em contramão ao curso que eu estou fazendo aqui, não, claro. Pô, vai empregar companhia. Aliás, é bom deixar isso claro, o Weber, ele é estudante de jornalismo aqui da Univale, né? Meu colega de turma já foi, inclusive. Fiz várias aulas com você. Então, eu acredito que é importante ele ter todo esse staff, ter essa estrutura, mas o jogador precisa vestir um pouquinho mais a camisa, com amor, sabe? Dividir um pouquinho mais forte, representar a seleção brasileira, parar um pouquinho, aquele jogador é um pouquinho marrento, sabe? Não posso falar. Quando ganha, todo mundo quer aparecer, quer falar. Quando perde, sai com aqueles fonezinhos na orelha, cabelo desse tamanho, brinco, não sei o quê. Pô, eu acho que o jogador precisa um pouquinho mais de calma. Cada um veste aquilo que queira vestir. Mas quando está representando a seleção brasileira, ele tem que colocar na cabeça que ele está representando uma nação. Uma nação que torce, que vibra, e isso está faltando na seleção brasileira. Mas há muito tempo. Você acredita que o futebol tem o poder de alienar uma sociedade ou não? Tem. Olha que pergunta filosófica que eu fiz bonita, agora. Bonita. Eu vou tentar responder. Não, mas para se pensar, né? Mais simples a resposta. O futebol, ele principalmente no Brasil, ele faz com que o torcedor... vou dar o exemplo, o Corinthians quando foi para a final do Mundial de Clubes. Pô, eu vi torcedores vendendo a sua casa, seu carro, saindo do emprego para pegar as suas
receitas e comprar uma passagem para ir para o Japão para ver um jogo de futebol. Pô, isso é incrível. No mundo todo, se você pegar, são poucos os países que a pessoa faz isso. E o torcedor fez. Então, você imagina com o clube, agora você imagina com a seleção brasileira. Então, a gente vê na época da Copa do Mundo, torcedores pintando o muro da casa, está diminuindo. Antigamente era um pouquinho mais acentuada essa situação. As ruas enfeitadas, colocavam bandeiras e tal. Então, o torcedor, ele compra essa ideia. E o futebol, sim, sua pergunta é inteligente. O futebol, ele associa muitas coisas. E o torcedor é apaixonado. Mas, infelizmente, isso está diminuindo, porque o torcedor, quando vê o jogador tirando o pé, enfim, um comportamento inadequado com a seleção, ele está deixando um pouquinho de lado. Mas se o torcedor brasileiro, porque o torcedor brasileiro é aquele torcedor, ele gosta, ama muito, claro, e ele odeia muito, também, e ele cobra muito. Também. Eu acho que se a gente cobrasse da mesma maneira que a gente cobra os jogadores, a gente cobrasse nossos políticos, talvez a gente não estivesse vivendo este momento de crise, né, e tão conturbado. Mas como que vai fazer essa cobrança se a seleção nossa é totalmente europeia? Termina aqui, o jogador, por exemplo, faz um jogo da eliminatória no Peru. O jogador nem vem para o Brasil, ele pega o avião dali mesmo e já vai para a Europa. Então, é isso que está faltando, sabe? Assim, essa cobrança, mas beleza, nós vamos cobrar quem? O treinador vai para sua casa, enfim, a seleção fica pouco tempo junto. Também tem que salientar que, às vezes, a dificuldade para se montar um esquema de jogo é o calendário. O calendário um pouco apertado, você encontra. Só que também tem o seguinte, as outras seleções também sofrem o mesmo problema. Eles se encontram com o mesmo período, são as datas FIFA. São os mesmos períodos que a nossa seleção brasileira. Como é que o jogador consegue? Você vê os jogos da Bolívia, vê os jogos do Peru, enfim. Estou citando seleções aqui para exemplificar. Jogador dando carrinho, jogador saindo sangrando, jogador saindo machucado. Nós tivemos recentemente na Copa do Mundo o lateral do Uruguai, que na época jogava no São Paulo. Me fugiu o nome agora. Poxa, ele saiu na maca, machucado, o médico falou, não, você não tem condições. Ele brigou com o médico, o jogador uruguaio, brigou com o médico, falou, não, eu vou jogar. Então você vê a diferença, sabe? Se é um jogador brasileiro, ele já está ali simulando, dizendo que não tem condições. Então essa é a identificação que falta com o Brasil. Eu não posso deixar de te perguntar ainda sobre o nosso momento político atual, porque você é um cara que está fazendo jornalismo, então você tem uma observação diferenciada das pessoas, né? E como é que tu vê o momento que a gente está passando agora de impeachment, de manifestação? Bom, eu acompanhei aí a votação na Câmara dos Deputados e vi, assim... Aquele show que foi, né? Melhor nem comentar, porque... Vai passar 3 horas aqui falando. É mais um programa de humor do que uma decisão muito importante no momento em que o país passa. Então, às vezes... Era muito mais fácil o cara subir na tribuna e falar sim ou não. Seria muito mais elegante do que fazer todo aquele teatro. Então eu vejo, por exemplo, o caso da Dilma. A Dilma está sendo avaliada politicamente no momento. Na Câmara dos Deputados foi uma avaliação política, no meu parecer. E o que ela fez, eu não sou partidário ao PT, não tenho nenhuma posição nesse sentido em relação de apoiar. Eu acredito que estou falando como um cidadão brasileiro. E a Dilma, ela foi avaliada por uma coisa que os demais presidentes fizeram, as pedaladas que ela fez, tal. Então, ela foi também orientada por técnicos da área, mais de 20 técnicos, que ela poderia fazer aquilo. Então, ela usou a jurisprudência dos presidentes anteriores. E a lei... se os outros políticos fizeram, ela achou que aquilo ali seria legal. Então, ela continuou fazendo e, segundo ela, no relatório dela, isso não alterou o dinheiro que ela tinha para usar naquele período, até o final do ano. Então, chegou no final do ano, o produto final acertou, ajustou e deu tudo certo. Mas o problema é que os deputados avaliaram a Lava Jato, o problema do PT, tudo num pacote só e votaram nesse sentido. Então, não é que eu estou defendendo a Dilma, pelo contrário, eu defendo aqueles políticos que são honestos, eu acho que nós temos que partir por aí. E a Constituição, ela preza isso. Então, eles estão tentando achar um artigo na Constituição que a Dilma quebrou. No meu entender, eu acredito que as pedaladas todos os demais presidentes fizeram, e ela também fez. Então, jurisprudência estava acentuada e ela acatou aquilo. Agora, no Senado, eu acredito que vai ser um trâmite mais jurídico.
do que foi na Câmara com uma situação mais política. Então ali nós temos muitas pessoas que já passaram para o Executivo, tanto no seu município como no governo, pessoas experientes, e vai ter também uma pessoa do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski. Então acredito que a avaliação agora no Senado vai ser um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais técnica, e nós vamos ter um parecer em relação ao processo da Dilma. Eu acredito que dificilmente ela escapará do impeachment, até porque aí entra o interesse daquelas outras pessoas que também querem assumir o comando, né? E em relação à política de um modo geral, a gente vê que infelizmente é uma vergonha nosso país. Eu vi uma declaração de um jornal inglês sobre o que aconteceu aqui da votação do impeachment. Como é que se diz? Uma votação expressiva, mas porém de pessoas corruptas. Quer dizer, então eles avaliaram que aquelas pessoas que estão tentando tirar o impeachment, aliás, colocar a presidente fora do seu comando, são pessoas que têm problemas em todas as esferas aqui no Brasil. Falando do mal lavado. Então, é um verdadeiro clássico. Então eu acredito que é importante a gente salientar esse momento, mas a pergunta que fica, saindo a Dilma, quem é que assume? Quais são as mudanças? Nós vamos ter mudanças no nosso sistema de captação de recursos, os impostos, como que a gente vai fazer? Nós estamos aí com problema também, aposentadoria, enfim, nós temos que mudar o mecanismo do país. Agora, enquanto a gente tem 20 remando para que a coisa aconteça e não sei quantos deputados são, 400, quase 500, remando contra, então o país não cresce. Então eu acredito que o Brasil precisa sim de uma mudança estrutural na sua política, pessoas com vontade de mostrar, porque do jeito que está, infelizmente, o impeachment da Dilma não vai resolver muita coisa não, porque a gente não sabe quem é que vai dar andamento na política brasileira. Do jeito que foi essa entrevista, eu adorei mais uma vez, muito obrigado. Você traz muita credibilidade nesse programa. Eu que agradeço. E eu sempre adoro conversar com você, porque você é um cara muito inteligente. Né? Obrigado. Tem muito sucesso e muita relevância no nosso futebol brasileiro. Muito obrigado. Obrigado por representar aqui Cafezinho A2, nacionalmente e internacionalmente, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, Márcio. Obrigado. Valeu, Ed.